Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre substantivos e verbos que, apesar de escritos da mesma forma, têm uma pronúncia diferente. E a gente já começa a ver do que eu tô falando nessas duas frases aqui, ó. Nessas duas frases vocês podem ver que essa palavra escrita em preto, ela é a mesma palavra, ok? Mas elas têm classes gramaticais diferentes, e por causa disso ela vai ter uma pronúncia diferente também. Aqui na primeira nós temos My conduct is always professional. My conduct is always professional. Então, como vocês viram aqui, ó, a parte que é mais forte nessa palavra é a primeira, ok? É a primeira sílaba que é a mais forte. My conduct. E até para deixar isso aqui mais claro, eu vou colocar ela aqui, ó, com letra maiúscula. Conduct, ok? Então, a minha conduta é sempre profissional, ok? Conduct, nessa situação aqui, né? Como ele aqui é um substantivo, aí a gente vai colocar a primeira sílaba mais forte, ok? Ó, mais forte. Agora, quando a gente tá falando aqui nessa segunda frase, olha como é que muda. I conduct myself in a professional manner. I conduct myself in a professional manner. Nesse segundo exemplo aqui, ó, nós estamos falando de um verbo. E aí, como a gente está falando de um verbo, aí a segunda sílaba vai ser a mais forte, ok? Então, aqui vai ser conduct e aqui vai ser conduct. Então, vamos colocar aqui essa segunda parte com letra maiúscula para vocês verem aonde que é mais forte no primeiro exemplo e no segundo. E a gente vai ver alguns verbos e substantivos que são iguais, né? São a mesma palavra, mas que quando estão em classes gramaticais diferentes, vão ser pronunciados de forma diferente. Normalmente, o que acontece é que nesses casos, o substantivo, ele vai ter a primeira sílaba mais forte e o verbo vai ter a segunda sílaba mais forte. Vamos ver os outros exemplos. E os outros exemplos que a gente tem aqui são esses, tá? Então, existe uma lista enorme, ok? Mas aqui eu trouxe alguns, digamos que talvez os mais comuns, né? As palavras mais comuns. Então, essas palavras aqui, elas tanto podem ser nouns, que é a mesma coisa que substantivos, como elas podem ser verbs, ok? Então, aqui na primeira, a gente já tem address, ok? E aí, nesse caso, a gente vai colocar a primeira sílaba como a mais forte, porque ele é um noun. Se ele for um verbo, então a gente vai falar address. Address. Então, quando a gente fala, né, qual é o seu endereço, ou, por exemplo, o meu endereço mudou, né? A gente vai falar address. Address, ok? E não address. A change of address, ok? A change of address. Uma mudança de endereço. Aqui, a próxima palavra é desert. Desert, ok? Deserto. Agora, quando a gente estiver falando de verbo, vai ser desert, né? Que significa aí deixar alguém ou alguma coisa, tá? Numa situação difícil e sem ajuda. Local people deserted the city, ok? Então, as pessoas locais, as pessoas daquele local, né? Elas deixaram a cidade. Aqui na próxima nós temos object. Object. E aí, como verbo, nós vamos ter object. Object. Aqui, essa é bem usada, né? Bem explorada quando a gente fala sobre esse tema. Permit and permit. Ok? So, permit, que é o noun, e o permit, que é o verbo. Aí nós temos também present,
present and present, que é o verbo present. O próximo é rebel, que é rebelde, ou rebel, que é rebelar, é o verbo, né? Record. Então, aqui nós temos esse exemplo. The prison authorities permit visiting only once a week. Ok? Então, as autoridades da prisão permitem a visitação, né? Somente uma vez por semana. Então, aqui, como a gente está falando de verbo, ok? Aqui é a segunda parte que vai ser a mais forte. Então, the prison authorities permit visiting only once a week. Ok? Então, vocês já deram para perceber que o stress, né? Ele tem um papel super importante na pronúncia, né? É a ênfase. O stress, ele vai ser a ênfase em uma sílaba particular, ok? E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai pronunciar essas palavras para não dar um sentido diferente. Então, como vocês podem ver, do you need a permit to work here? Aqui nosso próximo exemplo é do you need a permit to work here? Do you need a permit to work here? Né? Se você precisa de uma permissão para trabalhar aqui, né? Aquela permissão, permissão de trabalho que em alguns lugares a gente precisa, principalmente quando, né, a gente está fora do país, para trabalhar. So, permit, porque nesse caso aqui é um substantivo. Então, por isso a gente vai focar na primeira sílaba. Então, aqui nós temos com essa palavrinha aqui, ó. Vamos ver. No one knows who killed her, but the police suspect her husband. Ok? Suspect. Então, aqui, ó, segunda sílaba mais forte. Suspect her husband. Ok? Então, ninguém sabe quem a matou, mas a polícia suspeita do marido dela, ok? No one knows who killed her, but the police suspect her husband. Agora vamos ver outra que tenha essa mesma palavra, mas como substantivo. Aí fica assim, ó. Police have a photograph. Vou botar só photo aqui. Of the suspect. Ok? Olha como já muda. Police have a photograph of the suspect. Ok? Então, a polícia tem uma fotografia do suspeito. Suspect. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até a próxima.